E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Bom dia, meus preciosos irmãos. Bom dia a todos. Essa escritura que acabamos de ler, Gênesis capítulo 22, versículo do 6 ao 8, é uma escritura que estamos meditando alguns dias com os nossos preciosos irmãos a respeito da fé de Abraão. A fé de Abraão. Abraão é considerado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, como nosso pai na fé. Todos que têm fé verdadeira e genuína têm a mesma fé de Abraão. Agora, o apóstolo Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé. Em Romanos capítulo 4, versículo do 1 ao seguir, o apóstolo Paulo diz: Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: Creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Então, todos aqueles que hoje têm a mesma fé de Abraão, crente na palavra de Deus e que permanece na palavra de Deus, tem a mesma fé de Abraão. Vocês creem assim também, né, meus irmãos? Você sabe por quê? Abraão recebeu a promessa e ele permaneceu na promessa. Abraão creu, teve fé, obedeceu. Não é? Abraão teve fé, ele creu, teve fé e obedeceu. Assim é todos os verdadeiros cristãos, não é? Deus tem nos dado a promessa e nós cremos na promessa e fomos selados com a promessa. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, versículo do 20 ao 22, o apóstolo Paulo fala isso. Então, é uma coisa interessante nós meditarmos nisso. Por quê? A fé, Abraão, quando ele recebeu, por que Abraão foi justificado pela fé? Porque quando ele recebeu a promessa, ele ficou firme, caminhando naquela promessa. Ele tinha uma fé num firme fundamento naquilo. Ele tinha esperança daquilo que ele não se via, não é? Ele recebeu a promessa e ficou com a palavra de Deus e viveu aquilo. É isso que deve nos chamar a atenção, porque ele estava vivendo uma fé em algo que ele não via, mas ele tinha esperança, ele cria naquilo. Então a nossa fé, a fé real na palavra, a fé real de um verdadeiro cristão é escriturística, é palavra. Porque aos Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se veem. Então o verdadeiro cristão, ele não tem olhos naturais, porque olhando para os olhos naturais, Abraão viu que ele estava se envelhecendo, Sara também, mas ele olhou com os olhos da fé na promessa e ele recebeu Isaque. Então todos nós como pregadores, ensinamos aos nossos irmãos que a fé ela deve ser em coisas que são esperadas, mas não são vistas.
pelos olhos naturais, né? Porque todos nós sabemos o que vemos não precisa ter fé. O que se vê não precisa ter fé. Você está vendo, você está palpando, não é? Você está cheirando, você está vendo, você está ouvindo, não precisa ter fé em algo que o que a gente vê, faz, degusta. Seus ouvidos ouvem assim. Você não precisa ter fé. Esses sentidos naturais, ele não foi dado para nós termos fé, não é? Porque o que você vê, o que você apalpa, o que você segura, você não precisa ter fé. Fé deve ser naquilo que não se vê, mas que se espera. Então, a promessa que nós temos recebido deste Evangelho sagrado, revelado através da mensagem que Deus nos deu nesses últimos tempos, essa fé é naquilo que não se vê concernente ao natural, mas sim ao espiritual. Abraão recebeu uma promessa, ele teve um filho e ele foi justificado pela fé porque ele foi e ofereceu aquilo que Deus deu. Não é? Deus exigiu Isaac, não foi? Eles prepararam a lenha, o próprio Isaac com a lenha nas costas para ir lá ser sacrificado, e quadro glorioso de Cristo indo lá, nos justificando, elevando a lenha, o madeiro no Calvário, para entregar a sua própria vida por nós. Irmãos, há um quadro glorioso, embora este assunto é algo muito profundo, é somente espirituais, eleitos de Deus, que conseguem ver o quadro sendo formado nos nossos olhos, é que passamos a viver realmente como os olhos da fé, vencendo essa natureza humana aqui, vencendo o que é carne, vencendo o que desce. Você tem que vencer a tua carne, minha irmã, meu irmão, porque esta carne desce. Você tem que vencer esta carne que desce por aquilo que sobe, não é? Por aquilo que sobe, que é a sua alma. É a sua alma que está reservada para um corpo incorruptível. Abraão foi justificado pela fé. Isso é que deve muito nos chamar a atenção. A salvação não é algo que podemos pegar, não é? Você não consegue salvação pelas forças. É pela fé, tudo é pela fé. Abraão foi justificado pela fé, nós somos justificados pela fé. Há uma guerra, por isso que há uma guerra. Na verdade, nós, para vencer aquilo que desce, aquela carne, essa carne aqui, corruptível, que tem os 5 sentidos. Mas o irmão Branham diz assim que Deus não deu esses 5 sentidos aqui para termos contato com Deus. Ele deu o seu Espírito para termos contato com Deus. É por isso que há uma guerra. Você deve viver pela fé. Os justos viverão pela fé. Assim disse a Bíblia, não é? O nosso profeta aqui, não querendo... Eu quero chamar muito a sua atenção, porque estamos vivendo numa hora que precisamos viver pela fé. Veja o que o irmão Branham diz nessa mensagem, crendo em Deus, a partir do parágrafo 94. But before this body can ever become perfected, the Spirit will bring it in submission to God. Mas antes que este corpo possa alguma vez se tornar perfeito, o Espírito o trará em submissão a Deus para formar você. To make you, war all the time, a constant. Paul said, we'll never get more than he. Ele lutará todo o tempo, constantemente. Paulo disse, nunca conseguiremos mais do que ele, vê? When I would do good, then evil is done. And there's a constant war, the flesh against the spirit. Paulo disse, quando faço bem, então o mal está perto de mim. Vejam, e há uma guerra constante, a carne contra o espírito. And you're
go look at the flesh. The doctor said, I believe, look how it's sinful, that you can't serve God. E aqui vai você olhando para a carne. O médico disse, e eu creio. Veja quão pecaminoso. Então você não pode servir a Deus. You've got to throw aside your senses. God never gave you those senses to trust Him with. God gave. Você tem que colocar de lado os seus sentidos. Deus nunca lhe deu aqueles sentidos para confiar neles. His Spirit to trust you. Deus lhe dá seu espírito para confiar nele. Your senses are only the contact. See, taste, feel, smell, and hear. But to you, your senses. Seus sentidos são apenas para entrar em contato. Visão, paladar, tato, olfato e audição. Mas para você, você mesmo é aquele espírito que vive em você. E quando esse foi restaurado e o velho homem morreu e o novo homem nasceu novamente, esse é uma parte de Deus. Então você se torna um filho de Deus, um rebento do Criador. Então você pode crer nas coisas impossíveis, porque você é formado do Deus que obra milagres. Você é parte dele. Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo isso. Graças a Deus por essas palavras, graças a Deus pela fé que temos, que Ele tem nos dado, graças a Deus por nós sermos justificados pela fé e não pelas obras. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, em mais um dia. Bom dia com Jesus. Amém.